Ontem o Vasco ganhou o Fluminense de virada por 3-2 e tem um jogador que tem pouca gente destacando, mas que eu quero dar o destaque que eu acredito que ele deveria receber aqui no vídeo de hoje para vocês. Vou falar primeiro sobre o jogo de Alan Saldivia, que fez mais uma boa partida diante do Fluminense, demonstrando muita qualidade técnica e sendo extremamente importante nos duelos contra os atacantes do Fluminense, vencendo a maioria deles. Saldivia é um jogador que vem muito bem com a camisa do Vasco, que vem conquistando assim o torcedor, vem passando segurança no sistema defensivo. O outro jogador que eu quero destacar também é gringo, chegou essa temporada, que é o Claudio Spinelli, que é um cara que eu acredito que provavelmente nos próximos jogos do Vasco, se não já no próximo, deve aparecer cada vez mais como titular, entrando com mais frequência, com mais minutagem, porque é um centroavante que marca gols, que aparece em momentos decisivos, como foi no jogo de ontem. Eu vou destacar taticamente como foi a partida desses dois atletas. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, hype esse conteúdo e compartilha nos grupos de Vasco, de WhatsApp, porque nenhum outro canal vai te trazer esse nível de conteúdo que eu vou trazer agora. Beleza? Vem comigo. E assim foi a excelente partida de Alan Saldivia contra o Fluminense. Apesar do Vasco ter levado 2 gols, nenhum foi falha assim da dupla de zaga. Saldivia é um jogador com muita capacidade de construir o jogo para a equipe, tanto por meio de bolas longas, como também por meio de passes rasteiros que já vão romper linhas do adversário. É o famoso zagueiro construtor. É um cara que muita gente fala que não tem o jogo aéreo, mas tem sim o jogo aéreo. Apesar de não ser tão alto, o Saldivia ganha a maioria das disputas por cima. É um jogador que sempre joga de cabeça erguida, buscando construir com passes que vão fazer o time realmente progredir dentro de campo. Bem posicionado, se antecipando a várias jogadas, e isso me chama a atenção no Saldivia. Tu vê que ele faz o corte e depois ele não erra o passe, não devolve a bola para o adversário. Ele já consegue conectar com um jogador do Vasco que esteja em boas condições de receber essa bola. Geralmente o Saldivia encontra boas soluções para as jogadas, e isso aqui é muito importante. Ele ganhar esse tipo de duelo contra o John Kennedy, ele até foi inteligente na deixada aqui pro Hugo Moura, mas o jogador do Fluminense estava esperto, mas foi uma boa ideia dele também. Isso aqui me chama bastante atenção. Claro, o duelo dele foi contra o Costa, que é mais baixinho, mas contra o John Kennedy, contra os jogadores mais altos também do Fluminense, ele venceu a maioria desse tipo de duelo. É um jogador que tem muita autoconfiança e isso é importante, o jogador acreditar que ele é capaz, porque se ele tiver a qualidade técnica ele realmente vai ser capaz. E aí quando o Fluminense era obrigado a fazer esse chutão, essa bola longa, o Saldivia disputava com o John Kennedy e ele ganhava essa bola pro Vasco. Ele conseguia não deixar o John Kennedy em vários momentos escorar essa bola para quem estava vindo de frente. Isso dificultou parte do jogo do Fluminense quando buscava sair nessa bola mais longa, nessa bola quebrada pro John Kennedy. Se você der a liberdade pro Saldivia, ele vai encontrar esse tipo de lançamento. Boa bola dele de novo aqui pro Andrés Gomes. Olha só como ele tem coragem para jogar. Não é um jogador que fica com medo e que se afoba, porque assim, se você confia no seu bom futebol, se você confia no seu taco, você vai jogar. E às vezes em situações, tem alguns jogadores do Vasco que se apavoram em lances que, pô, tem a opção do passe. Já o Saldivia não, sempre de cabeça em pé, confia na sua qualidade de passe. Olha só como é que ele vai encontrar essa excelente solução aqui de passe mais cavado pro Puma Rodrigues. E como ele foi importante pro primeiro gol do Vasco, muita gente não tá citando. Olha só, esse passe vertical, cheio de intenção do Saldivia para já fazer o time do Vasco progredir. Ele encontra esse passe vertical forte que capacita o Andrés Gomes a fazer essa jogada em cima do René e buscar a finalização, que dá o escanteio que depois desencadeia o gol do Nuno Moreira. Mais um bom passe do Saldivia conectando com o Puma Rodrigues. Nesse lance aqui, por muito pouco, ele não marcou o gol. Ele e o Puma subiram livres na jogada, mas olha só por esse ângulo aqui. Eu acho até que ele impede um pouco o Puma, porque o Puma ia vir livre para cabecear essa bola. Mas acontece. Mais uma vez ele vencendo esse duelo físico, esse duelo corporal contra o atacante adversário e mantendo essa posse de bola para o Vasco no campo de ataque. Isso é extremamente importante. Vai vencer de novo esse duelo. Nesse caso aqui já era contra o Castilho. Se antecipa muito bem. Não se afoba, encontra o Thiago Mendes livre para jogar. Esse lance aqui é muito do que é o Saldivia. Como ele consegue esconder a intenção na hora de realizar uma jogada. Olha só. Ele dá completamente a entender que ele vai fazer o passe ali no Puma, né? Mas não, ele dá esse toque de calcanhar, mata 2 jogadores do Fluminense que esperavam outro tipo de jogada e encontra o Tietchan completamente livre. Para aí sim o Tietchan com mais calma, com mais tranquilidade, encontrar o passe. Mas nesse tipo de duelo,
ele vem vencendo não somente no jogo contra o Fluminense, mas nas outras partidas também. Eu peguei aqui esse compilado de melhores momentos lá do canal Central Gigante, ele tá trazendo bastante conteúdo assim interessante também. Eu peguei esse compilado de melhores momentos aqui lá do canal do Vasco Corps, ele também traz muito conteúdo assim interessante de jogo e tudo mais, pós-jogo assim do Vasco, mostrando os lances dos jogadores, e eu detalhei taticamente para vocês o porquê o Claudio Spinelli em breve vai se tornar titular desse time do Vasco como centroavante, é um movimento natural. O primeiro lance do Spinelli na partida foi essa casquinha perigosa para trás, que quase vira uma assistência assim pro Ganso. Mas isso aqui é algo que eu gosto muito no Spinelli, como ele não desiste da jogada, como ele se entrega até o fim nos lances para pegar essa bola, para reter no campo de ataque para o Vasco, para vencer esses duelos físicos contra os zagueiros adversários. O Spinelli tem essa boa imposição. Outro ponto positivo dele é o bom posicionamento e a presença de área. Ele até erra o cabeceio aqui nesse lance, mas tu vê que o Spinelli ele tem presença de área. E tava aquecendo o gol dele. Mais um lance aqui, nesse ele teve um choque de cabeça contra o Castilho do Fluminense e tava aquecendo pro seu gol. Esse cabeceio do Spinelli é sacanagem. Que golaço, cara. Você vendo no ângulo por trás, essa bola fazendo meio que uma curva de 3 dedos, fugindo do Fábio, completamente tirando qualquer chance de defesa do goleiro do Fluminense. E olha o que eu falei pra vocês, ele disputa, ele duela, ele briga contra os zagueiros adversários. O Spinelli tem ali 1,80 m de altura, o Ignacio tem 1,94 m. Às vezes, mas ele consegue dar o tranco e vencer esse duelo pra colocar o adversário em uma situação perigosa, que é aquele lateral já próximo da sua área, e o teu time pode marcar pressão. Consegue sustentar bem esse duelo, vai na linha de fundo e busca um cruzamento que era bom para dentro da área. Ele fez o cruzamento entrar para dentro da área, forçando ali o chutão do jogador do Fluminense. E a qualidade de finalização do Spinelli. Para quem assistiu o nosso vídeo falando como jogava o Spinelli, já sabia dessa qualidade dele para finalizar de média e longa distância. Inclusive ele fez um gol muito parecido com esse aqui, que o goleiro não pega. Nesse caso o Fábio pega porque é um goleiraço. Mas aquele lance ali vai originar também um escanteio que depois vai se tornar um gol do Vasco. Mas o tempo todo ele tá duelando, disputando contra os zagueiros adversários, prendendo essa bola no campo de ataque. Ele tem essa presença de área, ele sabe fazer bem esse pivô. É questão realmente de ajuste físico para o Spinelli em breve se tornar o centroavante titular do Vasco e conseguir marcar gols, porque é um cara que tem presença de área, que tem um faro de artilheiro. Já é o segundo gol dele com a camisa do Vasco. E é isso, cara. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, tem que fazer o quê? Explodir o botão do like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nos grupos de Vasco de WhatsApp. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós. Fui!